Bom, Dunga virou série. O torcedor mais velho vai poder lembrar um pouco da tua época como jogador, enfim, o mais novo vai conhecer tua trajetória, né? Tu acha que quem vai curtir mais? Quem já te conhecia ou quem não te conhece? Eu acho que os dois vão ser presenteados, né? Os que me conheciam como jogador vão me conhecer mais o lado do ser humano, né? Da pessoa do dia a dia, né? E os mais novos vão poder conhecer o Dunga como jogador, porque eles ouviram o Dunga das críticas, das falas, agora eles vão poder ver imagens, e eu acho que as imagens, elas fortalecem muito mais do que palavras, né? E vão conhecer também a parte do lado humano, que eu acho que atrás de um profissional, de jogador de futebol, de um médico, dentista, jornalista, tem um ser humano. E às vezes ele é botado de lado, né? A crítica, o elogio é feito só pelo profissional e as pessoas não pensam que atrás disso tem um pai de família, tem um ser humano, tem os filhos, tem os irmãos, tem os amigos, né? Então isso vai ser bom para as pessoas também reconhecer esse outro lado. Isso que tu tá falando, e o próprio título da série enfoca bem isso, que tua carreira como jogador, pro torcedor ou pra imprensa, ela foi meio de amor e ódio, de muitas indas e vindas, né? Tu acha que tu foi criticado além da conta? Que em algum momento tu deu motivo para isso? Olhando em retrospectiva, como tu vê? Eu acho as duas coisas, né? Não tem só uma verdade, né? É uma moeda, tem os dois lados. Teve alguns momentos que eu fui injustiçado, tem outros momentos que, pelo minha reação, meu temperamento, né, eu alimentei essa guerra aí, né? Mas por isso mesmo que esse documentário, as pessoas vão poder entender os motivos, né, do que isso aconteceu. E no futebol, principalmente, quando se tem uma derrota, a gente pega alguém para Cristo, né? Isso não se pode colocar como vítima das coisas que aconteceram. É a realidade, é o mundo, né? Então serve assim um exemplo para as pessoas que vai acontecer coisas na tua vida que tu não queria. A tua reação que vai determinar onde é que tu vai chegar. Então tu vai passar no céu e inferno em qualquer momento. Tu sentiu isso como jogador e como técnico também? Eu acho como jogador muito mais do que como técnico, né? Eu acho que as críticas como jogador, elas foram muito pesadas, né? Acho que em toda a história do futebol brasileiro só teve, nem brasileiro, mundial, só teve 2 jogadores que foram massacrados, 50 e eu em 90. E como isso tu fala em seleção, em clubes tu nunca teve? Em clubes tive críticas normais, como qualquer outro jogador, mas nunca tão pesada que nem foi com a seleção brasileira. Até porque a seleção brasileira representa um povo, o Brasil 24 anos sem ganhar, então as críticas eram muito veementes, né? E eu acredito que nenhuma vez na história teve um jogador que foi tão massacrado pela mídia como eu em 90. Tu veio nesse período entre 90 e 94, principalmente. Mais 90, né? 90, após a Copa de 90, então esses 4 anos foram derradeiros. Mas, como tudo na vida, você tem a oportunidade de mudar a história. Felizmente eu consegui mudar a história. O Barbosa não conseguiu, né? Não teve ele foi condenado sem ter um júri, né? Aliás, o júri era o povo. Eu, a mesma forma, só que eu tive a oportunidade de rever tudo isso. Então tem que agradecer o Parreira, Zagallo, meus companheiros, a minha família que me apoiaram muito, né? Mas é difícil. Mas, como tudo na vida, vale a pena. Falando em seleção, tu consegue ver uma semelhança do momento da seleção brasileira de agora com aquela 90, 94? Em alguns aspectos, sim, né? A de 90, nós fizemos uma Copa América em 89 muito boa. E recuperamos, o Brasil não ganhava a Copa América há 40 anos. Tá? Mas se criou uma expectativa, tá? E se cria uma expectativa sempre do Brasil, né? Por mais que a gente critique, fale da seleção, a seleção brasileira, pela história, ela é sempre favorita. Tá? E talvez a seleção de 94 recebeu muita crítica, porque todos os jornalistas que entendiam de futebol ou se achavam que eram os donos da verdade, deram como a seleção perdedora. E aí quando a seleção ganhou,
eles tinham que justificar a opinião deles. Então nunca foi reconhecido o merecimento da seleção de 94 justamente por isso. Porque os caras, eles deram como perdedor e eles tinham que afirmar o pensamento deles. Nunca modificaram, dizer, olha, foi uma seleção que jogava um futebol moderno, posse de bola, chances de gol, atacante, defesa menos vazada. Ele nunca conseguiu ter essa análise. Tu acha que a seleção agora está perdendo o encanto? Não, a seleção não perde encanto, porque não é a seleção, é a camisa amarela. Aonde que tu vai no mundo tem uma camisa. Lógico, a desconfiança tem, é normal, passa por um momento, mas aonde o Brasil vai é referência, os seus jogadores, né? Não estamos tendo os resultados que nós gostaríamos que a seleção brasileira obtivesse, mas também não adianta a gente ficar lamentando e chorando. Vai ser os jogadores que vão ter que resolver lá dentro do campo, mostrar o potencial, o valor deles que eles têm. Eu sou um pouco da opinião diferente, não tem mais jogador bom, não tem... Cara, na nossa época, a maioria dos nossos jogadores eram referência no clube onde jogava. Hoje, pelo futebol globalizado, poucos jogadores nossos são referência no clube, porque tem outros jogadores como referência. Mas eles são bons. E eles têm que provar isso na seleção. Eles têm que provar por que eles foram jogar na Europa dentro da seleção brasileira. Nesse sentido, tu acha que as outras seleções, outros países evoluíram muito ou a gente evoluiu menos do que deveria? Eles evoluíram, mas eu acho assim, a questão de evoluir é questão de geração. Por exemplo, a Espanha teve uma geração, depois de muito tempo, ela teve essa geração boa. O Brasil teve uma geração boa e vencedora de 90 a 2002, então ficou referência. Então as pessoas acham que vai ser sempre assim. O Brasil foi finalista em 3 Copas seguidas. É difícil. Então se criou, o Brasil vai ser sempre finalista. Não, os outros também são bons. A gente tem que dominar, os outros também evoluem, os outros nos estudam. Né? E eu acho que o Brasil, assim, a gente foi estudar a Europa naquilo que não precisava estudar. Que seria? A forma de jogar, nós tínhamos que estudar a Europa, a forma de organização, as condições de trabalho para os profissionais do futebol. Isso a gente tinha que estudar da Europa. Agora, a forma de jogar, isso não é característico, não é a nossa escola. Assim como a Argentina tem escola, assim como a Itália tem a escola dela. Eu vou falar uma coisa assim, a Itália era sempre também finalista. Quando a Itália começou a perder espaço, não ir para a Copa do Mundo, quando a Itália quis mudar a forma, quis mudar a sua escola de jogar futebol. Então o Brasil está muito parecido com isso. A gente vai começar pelo futebol brasileiro. Todo mundo joga igual. Não dá para jogar igual. Não dá. Porque a gente não tem os mesmos jogadores. Isso é humildade e inteligência. Quando eu souber que eu não puder atacar, eu tenho que defender. Quando eu souber que eu sou melhor, eu tenho que atacar. E dentro do jogo eu tenho que atacar e defender. E hoje todo mundo quer jogar de igual para igual. O que acontecia com as seleções? Quando eles queriam jogar de igual para igual com o Brasil, eles perdiam sempre. Eles tiveram que entender que não podia jogar de igual, porque eles tinham que tirar os espaços dos jogadores brasileiros, né? Tinham que diminuir o ritmo, tudo, para conseguir ganhar do Brasil. Quando eles jogam de peito aberto com o Brasil, vai perder. E aí agora é um momento de transição da nossa seleção que a gente tem que ter humildade e saber, olha, a gente tem que segurar um pouquinho, mas a gente tem que ser mais eficiente. Readquirir confiança, readquirir o nosso jogo para fazer as coisas. Outra coisa, a gente teve historicamente, a camisa 10 surgiu no Brasil. Você já comentou em outros momentos que a gente não está mais formando aquele jogador técnico. Você acha que isso é uma falha do Brasil ter deixado de produzir esse tipo de jogador? Isso é muito boa a tua pergunta, né? Ela é mais complexa. Por quê? Antigamente, nós tínhamos os jogadores juniores até 20 anos. E os jogadores de 17, 18 anos que subiam para o profissional eram exceção. E aí nós quisemos fazer uma regra. Baixamos de 20 para 18. Então 18 todo mundo tem que estar no profissional. E aí a gente perdeu muitos talentos nesse aspecto. Não só por ele não estar preparado fisicamente, tecnicamente, o jogador dessa idade tem que jogar.
E aí começou-se o quê? Como ele tem 18, ele não está preparado fisicamente, tecnicamente, o número 10, a gente põe ele pro lado do campo. E a gente começou a perder o número 10. Então, a gente tinha um cara que era bom, a gente botava ele pro lado do campo. A gente copiou tudo da Europa. Por quê? Porque a gente acelerou o processo. O jogador, para jogar no número 10, ele tinha que ter uma condição física melhor, ele tinha que ter uma noção tática, ele tinha que ter tinha que jogar mais. E geralmente, quando você vai num profissional, os caras do meio são os caras mais experientes. Então ele não tinha espaço naquele lugar ali, né? Porque ele não está preparado, a gente põe ele pro lado. E então eu acho que o Brasil tem que dar um passo atrás e voltar os jogadores até 20 anos nos juniores. Porque é mais 10 horas de treinamento, mais 10 horas, né? É muito matemático, né? O jogador sobe profissional, ele fica na reserva. Ele não joga 90 minutos. No outro dia ele treina menos. Na véspera do jogo ele treina menos. São tudo horas a menos de treinamento que ele precisa. O jogador mais já com uma certa idade não precisa disso, mas ele precisa. Mas nesse sentido, como casar o fato do jogador brasileiro estar cada vez mais cedo indo para a Europa? Vai com 18 anos, muitas vezes já está negociado antes mesmo. Por exemplo, o Endrick foi negociado antes dos 18, o Estevão antes dos 18, o Vini Júnior antes dos 18. Como é que vai casar essa formação com a necessidade, entre aspas, dos clubes venderem os atletas? Mas nós vamos perder esse jogador. O caso do Endrick agora. Em um mês, quantas horas ele deixa de jogar? Quantas horas ele deixa de treinar? E ele tem que treinar, ele tem que jogar. Então, o amadurecimento dele vai ser atrasado. Porque de vez ele está pronto com 22, 23 anos, ele vai estar pronto com 24, 25. Quantos anos tem o Vini Júnior? Ele saiu do Flamengo, foi pro Real B, ficou 1, 2 anos até ele conseguir chegar. Diferente de uns tempos atrás, que nossos jogadores iam para a Europa com 25, com 26, com 27, já iam prontos para a Europa. Então o cara já tinha rodagem. Hoje não, ele vai... A tua pergunta é ótima, porque quantos jogadores a gente perdeu que poderiam ser melhor, que foram para a Europa com essa idade e não tiveram a sequência da carreira, tiveram que retornar para o Brasil. Tá? Então tem essa frenesia de vender o jogador, né? E aí vem um outro aspecto, né, do futebol brasileiro. Pô, a gente foi copiado da Europa, pô, legal, tem um lado econômico, tá legal. Só que é o seguinte, a gente vende um jogador com 17, com 18, que tem um potencial de crescimento enorme, que a gente pode ganhar muito dinheiro ainda com ele, a gente vende ele, e o dinheiro que a gente pega desse jogador, a gente vai lá e compra um cara com 35 anos, dali um ano a gente não tem nem o jogador nem o dinheiro. Bom, mas a gente não foi copiado da Europa, a gente não quer transformar o futebol brasileiro em SAF, em empresa, mas que empresa é essa que se desfaz do seu material que te vai dar os recursos técnico e financeiro? A gente falou no Vini Júnior, ele foi eleito ontem o melhor jogador da FIFA, primeiro brasileiro depois de 17 anos. Né? Dá para ter uma perspectiva do que isso traz para o Brasil, uma perspectiva mais macro? Eu acho que é bom, é sempre bom o brasileiro voltar a ser destaque na Europa, e principalmente no futebol moderno. O Vini mostrou que o jogador tem que ser um atleta, que às vezes tu não tem as melhores oportunidades, que tu não tem o maior talento do mundo, o talento tu não pode controlar, mas o teu empenho em querer ser melhor profissional, isso depende de você. Então o prêmio, eu acho que ele é mais para o atleta Vini Júnior, que ele conquistou isso, que ele teve coragem, que ele assumiu, que ele foi xingado, que ele foi criticado, que ele arriscou a jogada, que ele fez jogadas que as pessoas não esperavam dele, né? Então a coragem, a tomada de decisão dele foi premiada. Tu acha que o Neymar ainda pode dar muito pela seleção brasileira? Depende tudo do Neymar. Qualidade, sem dúvida nenhuma, ele continua com a qualidade. Só que assim tem uma coisa, né, que é muito no futebol brasileiro, né? Eu penso que o jogador é craque, eu penso que ele pode jogar, a decisão é dele. Se ele tomar essa decisão, ele vai fazer isso. E aí volta mais ou menos com a 94, né? 94 vai perder. Aí o cara começa a justificar. Então a maioria fala, eu acho que esse cara vai ser... Aí o cara não é craque, a gente começa a justificar, não, mas ele não é craque porque não deram oportunidade, porque teve lesão, porque isso. No Brasil eu vejo assim, o cara não é craque porque teve várias lesões. Pô, o Ronaldo teve várias lesões e continuou sendo craque. Então a gente começa a colocar muita bengala no futebol moderno, né? Muita bengala. Não, a decisão é dele. Ele tem qualidade, tem potencial, depende dele. Só que a maioria justifica.
Porque ela diz, não, ele vai ser craque. Aí quando o cara não é craque, não, o treinador não gostou. Tá, um treinador. Pô, mas passou 5 treinadores pelo cara e continua não gostando. Ele jogou na Europa, ele jogou no Brasil, ele jogou... Cara, não tem desculpa. Né? Então, por exemplo, aí muitos vão falar, mas o Vini não é o Romário. Não, ele não é. Mas ele foi lá e jogou na Champions. Ele foi lá e fez gol na Champions. Aí o cara começa a dar desculpa. Não. Ele foi lá na Champions, fez gol, foi decisivo. Cara, eu brinco sempre, não é o que eu gosto, é aquilo que me entrega resultado. É o cara que me entrega resultado. O cara entregou o resultado, deu. Tem que bater palma. Falou no Ronaldo, ele anunciou essa semana que quer concorrer à presidência da CBF. Como é que tu vê esse movimento do ex-jogador? Jogou contigo na seleção, vitorioso, querer assumir? É assim, tá? A gente quer copiar as coisas da Europa. Na Europa, todos os ex-jogadores têm alguma função pela experiência que eles têm dentro do futebol. O Brasil é penta e o único jogador que trabalha com uma função é o Mauro Silva. Os demais não. E aí é a seguinte pergunta, é meio polêmica, tá? Né? Ah, mas o jogador não tem experiência. Mas e quem tá lá tem experiência? Mas tudo bem, quem tá lá não tem experiência. Mas entregou o resultado? Entregou melhor? Não. Então tem que ter mudança. Tem que ter uma... Aí o Brasil a gente discute, todo mundo gosta de falar do calendário. O calendário faz 100 anos, já passou 500 caras lá e o calendário continua o mesmo. Então nós temos que parar de falar assim, é possível? E eu vou colocar mais, convém a imprensa, as confederações, as federações mudar o calendário para ter menos jogos ou não? Porque uma coisa é eu chegar lá e falar, tem que mudar, tem que ter menos jogos, é legal, a teoria, fantástico. Não, vamos para o mundo prático. Financeiramente, economicamente, vai convir para ambas as partes? Não, então vamos focar em tentar melhorar isso, tá? Vamos tentar melhorar o que a gente pode mudar. Mas tu acha que, mesmo se não fosse o Ronaldo, tu acha que essa iniciativa de ex-jogadores que têm história na seleção, de querer assumir cargo de gestão, tu acha que é válida? Eu acho que é válido, pela experiência que ele tem. E também eu acho que a gente não tem que botar um jogador lá só por ele ter sido jogador. Ele tem que entregar resultado, tem que fazer coisas diferentes do que está sendo feita para melhorar o futebol. Tá? E tem muitos jogadores que podem contribuir nesse aspecto. Né? Tu teve uma história longa na seleção como jogador, em 2 momentos como técnico. Com essa tua experiência, o quanto que a política, a gestão da CBF reflete na seleção brasileira? Muito. A política, ela reflete em todo o setor da sociedade. E o futebol representa a sociedade. Não adianta a gente querer apartar essas coisas que não. Né? Só que é bem mais restrito o futebol. Ele é muito mais político do que a própria política. A própria política, se eu quiser ser candidato a vereador, deputado, eu vou lá e me inscrevo num partido e sou candidato. Tá? Da CBF, não. Eu tenho que ter 4 federações que tem que me dar uma chancela para mim ser candidato. Tá? Então não é tão aberto assim como se fala. Né? Mas minha pergunta é, uma gestão que seja tumultuada, que tenha muita notícia ruim vindo, ela acaba refletindo no vestiário ou consegue se blindar? É muito difícil se blindar. Reflete. Todo mundo gosta de futebol, todo mundo vê notícia, as coisas sempre pressão. E aí, como ela reflete muito forte? Porque o torcedor vai cobrar do resultado em campo. Lógico, o resultado não está sendo o que todo mundo gostaria, nem eles próprios. Mas a gente não pode colocar toda a responsabilidade neles, tá? Assim como a gente ganhou em 94, não foi só o campo que ganhou. Foi a organização, a estrutura, a CBF deu as melhores condições, deu o ambiente, o Parreira, Zagallo, a comissão técnica, os jogadores. O campo é o final. Se tu já começa tumultuado aqui, por quê? Ninguém vai cobrar do presidente, do diretor, vão cobrar do treinador. Então tudo que acontece com a seleção, com a CBF, respinga no treinador e acaba deixando o treinador numa situação de dificuldade. Acaba cobrando dos jogadores. Tudo que acontece em termos de CBF, de jogador, a cobrança é 90% no campo. Tá? Isso
de uma certa forma atrapalha, porque quando a seleção vai jogar, o torcedor já vai insatisfeito pro campo, a primeira jogada que acontece, o torcedor já cobra, mais áspero e tudo, e aí isso cria uma instabilidade. Tu ainda pretende treinar clube, seleção, enfim? Na vida a gente não pode dizer nunca não. No momento eu tenho algumas prioridades, né? Uma família, os meus filhos viajaram no mundo todo juntamente comigo, me deram suporte, então é um momento de eu me preocupar em dar um seguimento na profissão dos meus filhos, deles serem bem-sucedidos na profissão deles, eu apoiar eles. Mas isso não, de repente, surge uma coisa fora do normal, né? Mas a prioridade é que os meus filhos tenham o caminho deles como profissionais bem-sucedidos. Quem lá do Rio Grande do Sul conhece bastante não, conhece teu trabalho humanitário, né? O trabalho social que tu faz. A série vai mostrar um pouquinho também disso, mas fala um pouco sobre esse teu trabalho, quando começou, por que tu decidiu fazer esse trabalho? Bom, quando eu joguei na Itália, os torcedores, aqueles mais próximos, me fizeram entender que eu fazia parte da sociedade. E para mim viver bem na sociedade, eu tinha que entender como funcionava a sociedade. Aí eu comecei a fazer projetos sociais, voltei para o Brasil há mais de 30 anos, mas eu nunca quis divulgar, porque as pessoas podiam confundir que eu estava querendo aproveitar, né? E até hoje as pessoas falam isso, os empresários, os jogadores que me ajudam, eles também não querem, justamente por isso, né? Eles querem ajudar, mas não querem aparecer. E aí o futebol me deu tanto, e continua me dando, né? Por exemplo, vai me dar agora um documentário dessa minha vida, coisa que eu nunca esperava. A minha cidade vai fazer uma estátua no dia 19, coisa que eu nunca esperava. O futebol, mesmo eu parando de jogar, continua me dando. Então não seria justo eu ficar numa redoma de vidro, vendo as coisas que estão acontecendo e não fazer nada em prol da sociedade. Com a minha arte, poder ajudar a transformar a vida de outras pessoas. E eu fui assim na minha vida pessoal e como jogador e como treinador. Quando eu vejo uma coisa errada, não adianta eu apontar o erro. Eu tenho que tentar apontar uma solução. Posso até não acertar, mas eu tenho que tentar um caminho diferente. Então o Instituto Dunga, a Seleção do Bem 8, veio justamente por isso. Aí consegui envolver meus familiares, os meus amigos. E o mais legal, assim, a gente começou a fazer trabalho social com os pais, né, das pessoas que estão comigo hoje. Hoje estão os filhos, netos, estão trabalhando social. Então isso que é legal, é uma continuidade, uma sequência, né? É um trabalho que vem de quantos anos? 30 anos. 30 anos. E começou como? Como é que era no início? No início, quando eu estava na Itália, o pessoal pediu para mim ver os hospitais, as pessoas estavam em dificuldade, como tinha um jogador como um ídolo máximo. Porque o trabalho social não é a doação somente em dinheiro, é doação do teu tempo, que esse é o mais caro que tem. É a doação da tua imagem. Pô, as pessoas estavam no hospital, triste, né? Então tu ir lá. Aí em 93 eu comecei com o Hospital de Câncer Infantil, aí convidei o Tafarel, em 99 eu comecei o Esporte Clube Cidadão, convidei o Tinga, né? Porque eu sou do interior, o Tinga é da cidade, mostrar para a comunidade que dá para vencer, tem que ser um cidadão, tem que ser um homem, tem que ter persistência, tem que ter família. O Tinga representava muito bem isso. E aí a gente começou a traduzir isso em fatores. As crianças iam no Hospital de Câncer Infantil, a criança não comia por causa dos medicamentos fortes, então aparecia um jogador que era ídolo dela, se tu comer, eu vou trazer o Dunga aqui no quarto, ele vai falar contigo, vai dar uma camisa, um autógrafo. Então, sabe, tem muitas coisas que se pode fazer lá. E aí hoje vocês tem um projeto também para construção de casas, né? Começou na primeira enchente, a gente já tinha feito 8 casas. Ano passado. Em Arroio do Meio, e mobiliou as casas dos professores. Aí a gente foi começar a entender, né, quem são, como vamos fazer? Precisar, todo mundo precisa. Com quem a gente vai começar? Bom, são 3 fatores que a gente tem que fazer. Educação, que são os professores, porque os pais têm que trabalhar, os professores têm que estar tranquilo para dar aula. Então eles têm que ter dignidade, têm que ter casa, têm que ter móveis, têm que ter computador, têm que ter celular. Bom, segundo, o pessoal da saúde. Pessoal da saúde que cuida do hospital. Terceiro, porque quando a gente fala pessoal da saúde, cara, mas o médico não precisa. Não, mas espera aí. Tem o cara da enfermeiro, tem o auxiliar de enfermeiro, tem o cara da limpeza, tem várias pessoas. Aí o pessoal da segurança, tem que ter segurança. E a gente começou a falar com os professores, porque no meu entender,
quem conhece mesmo a comunidade, quem conhece a região são os professores. Porque eles sabem, falando com as crianças, se o pai trabalha, se o pai tem auxílio, se tem doença, se tem vó, se as situações estão passando. E aí a gente começou a fazer as casas. Né? E a gente começou, onde vamos começar? Vamos começar para o interior, né? Organizar, e a gente começou. Aí começou a voltar para Porto Alegre, Canoas, Faxinal do Soturno. E aí a gente começou com outras instituições. Tá, bom, a gente deu as casas, deu dignidade. Mas agora, o Faxinal do Soturno, com o pessoal lá de Renascer, falou, não, mas precisamos de um centro de atendimento. Precisamos uma biblioteca. Aí elas mesmas reuniram e construíram. Então, vai se multiplicando as ações. Aí começou com as professoras, mas a criança não aprende. Mas por que ela não aprende? Tem que fazer exame de oftalmologista, tem que arrumar os óculos. Mas o pai perdeu emprego. Por que o pai perdeu emprego? Ele tem catarata, tem que fazer uma cirurgia. A gente tem que ir lá, organizar. Porque as pessoas acham que isso aqui é informação. Isso aqui não é informação. Isso é outra coisa. Nós temos que fazer chegar nas comunidades, aonde faz um exame, aonde tira um documento, aonde procura um emprego. Essa informação que a gente tem que chegar para as pessoas. E eles têm que se organizar como comunidade. Eu não vou lá organizar. Eu posso ajudar, auxiliar. Mas eles têm que ser. Porque eles são da região, eles sabem os problemas, as dificuldades, eles têm que se organizar como sociedade. Tem ideia mais ou menos de quantas casas entre reformas e construções vocês fizeram? Nós queremos amanhã 100 casas, fora as reformas. O cara pediu janela, pediu cimento, tijolo, telhado, móveis, aí vai. Escola, a gente reformou a escola. A gente só não reformou quando a gente limpou a escola. A gente ganhou os lava-jato, a gente foi lá, limpou a escola, material escolar, roupa. Aí eu vou dizer, a gente doou uma pracinha. Aí os caras dizem, mas a pracinha não é importante. Lúdico, tem que aprender, tem que brincar, a criança não vai. Aí pediram, não tem esporte. A gente doou uma mesa de tênis para as crianças praticar esporte. Muitos vão dizer, mas a mesa de tênis, não, cara, é praticar esporte. O esporte não é só correr, não é só físico, é mental, é higiene, é regra, é representar, é uma educação também. Então, para mim, o fator fundamental, todo mundo fala, mas tem que fazer. Tudo começa com o professor. Eles têm que ter as melhores condições, para poder as crianças estar tranquilas e os pais poderem trabalhar. É tudo uma sequência, não é uma coisa assim, do nada, não. O pai tem que trabalhar, com quem eu vou deixar? E aí, muito legal na escola, que quando a gente foi fazer a limpeza na escola, só vieram, de 50 famílias, vieram 4. E é um negócio psicológico. Nós entramos lá, reformamos, as famílias que foram lá, nós damos cesta básica, roupa, chinelo Santa Lola, para as mulheres, tudo, para valorizar, para os outros saberem. Hoje inverteu. A gente planta tudo uma semente. Os pais estão participando da escola. Os pais têm que entender que a nossa maior riqueza são nossos filhos. Essa é a nossa fortuna. Então, os nossos filhos têm que estar bem. Então eu tenho que ajudar a manter a escola. Não é minha função? Não é minha função. É a função do governo, do estado, do município. Mas se não está acontecendo, eu tenho que fazer a minha parte, porque o meu tesouro está ali. O meu filho, o futuro dele depende da escola, do bom aprendizado, da boa lição. Então eu tenho que ajudar a manter. É trabalho social. Eu doar uma vez por mês, 1 hora, não vai fazer diferença. Mas meu filho vai estar numa boa escola. Limpa, pintada, organizada. É isso que a gente tem que mudar o nosso pensamento. Além do tempo, a gente tem uma questão prática que é fundos para construir uma casa. Da onde que vem o... Bom, o meu instituto nunca gostou de pegar dinheiro. Gostava de pegar tijolo, cimento, comida. Mas durante a pandemia e durante a primeira enchente, a gente fez um jantar num restaurante com vários empresários e eu levei várias camisas dos jogadores e aí os empresários me pagavam 20 mil numa camisa, me pagavam uma casa numa camisa, 2 casas numa camisa e aí eu ia falar para eles, olha, deposita direto lá na empresa. Ele falava, Dona, meu dia é corrido, eu tenho que trabalhar, então é melhor tu me dar uma conta, depois tu presta a conta e aí eu abri o Instituto, o Pix. E aí começou os empresários,
jogador de futebol, o Rafinha do São Paulo, os jogadores da seleção brasileira, todos eles começaram a me procurar. A gente tem um grupo de legendas, os jogadores começaram a me ligar: Du, como é que a gente faz para ajudar? O jogador do Grêmio, do Inter, do Vasco, o Instituto Galo. Então várias pessoas começaram a ajudar e muitos não querem aparecer, não, porra, está sendo entregue. E aí a gente começou a publicar as casas, porque era uma prestação de conta. As pessoas viam onde é que estava sendo entregada as casas, né? Então muitos empresários ajudando, muitas pessoas simples, R$10, R$20, R$50, cada um dando o máximo que eles podem. Então amanhã a gente vai entregar 100 casas, né? E mais umas 20 que a gente reformou, mais a escola. E aí o mais interessante, né? Que o pessoal fala que eu não me dou bem com a imprensa, né? Pô, o pessoal da imprensa é o que mais me ajuda. O pessoal lá o Debate Raiz de Porto Alegre nos deu 50 casas montadas, o Pedro Ernesto, todos os caras me procuram para me ajudar. E aí a gente incutiu também neles que cada um com a sua arte transformando. Então o jornalista com a sua arte, a divulgação pode me ajudar. A gente fez um show com o Pedro Ernesto lá, arrecadou 70 toneladas de comida, tá? Então, e os caras falam que eu não me dou bem com os jornalistas, né? É que as pessoas não entendem. Opinião é uma coisa, a gente pode debater. Né? A gente não tem que concordar com tudo, mas isso a gente tem o respeito é acima de tudo. Legal, Dunga. Legal demais conversar contigo. Bom, tem uma história fenomenal como jogador, agora está tendo uma história muito bonita ali, ajudando quem mais precisa. Siga teu trabalho. E convidar todos a ver lá o documentário, vai ser muito legal, muito interessante. Também ver a resenha com o Escobar, né? Para as pessoas verem que problema todo mundo tem, né? E na vida a gente não tem que ter razão, a gente tem que ser feliz. Tá certo. Muito obrigado.